Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com Girlene Lázaro, ela é diretora de formação sindical do Sinteal e também diretora adjunta da Secretaria Educacional da CNTE. A gente falava de uma conta e muitas vezes, até analisando um pouco do que você disse no primeiro bloco, o governo Fernando Henrique Cardoso, estou destacando esse governo porque ele é um governo do PSDB, que nos últimos anos meio que polarizou com o PT as disputas nacionais e em alguns lugares como São Paulo, que são mais emblemáticos. E no governo FHC estava muito claro, pelo menos para mim, se cabe a discordar, se quiser, é que a proposta do PSDB, ela discordava de alguma maneira do que foi pregado na Constituição, uma vez que os constitucionalistas disseram que a educação é universal e gratuita. Isso. Há uma discordância clara disso. Um exemplo que eu posso lhe dizer é do próprio ministro atual de Educação, que ele diz que a educação não pode ser universal. Ou se for universal, que ela não pode ser totalmente gratuita. Não é um choque de propostas? Com certeza. É possível ter uma educação universal? É possível. Dá para pagar essa conta? É possível desde que haja, de fato, uma prioridade central na agenda do governo, né, na agenda do Estado brasileiro, sobre o que significa investir na educação. Para que é que se quer investir na educação pública? Para uma população, né, do tamanho da nossa, de um país que tem uma extensão imensa e que foi, ao longo dos anos, né, desde a sua colonização, ceifada do direito à educação. Mas quem se opõe a esse projeto diz que é caro demais para se pagar. Sim, se encara a educação como custo e não investimento, ela é cara. É cara por quê? Porque você precisa de pessoas, você precisa de equipamento, você precisa de condições para que minimamente a educação se faça. Porque não dá para você dizer que vai garantir a educação só com discurso. Não dá para você dizer que vai garantir a educação só dizendo que a educação é pública, quando de fato não é. Não dá para você dizer que é educação quando se limita o mínimo na Constituição, e essa leitura tem sido feita ao longo dos anos da Constituição, de que o mínimo é o máximo. Porque a Constituição determina, né, e é bem recente isso, né, percentuais de recursos, né, que sejam constitucionalmente destinados à educação, mas como mínimo, mas como a visão sempre foi, porque a gente não pode dizer que a educação não tem ideologia, porque a ideologia da educação se dá pela ideologia do grupo político que esteja no poder. Então, se os grupos políticos que na boa parte do tempo que estiveram no poder sempre viram a educação pública como mínima, então, é claro que a leitura que vai se fazer da Constituição é de que o investimento, ou o custo, como eles dizem, né, não é investimento, é um custo baixo, tem que ser o mínimo, que é de 25% para estados e municípios, ele tem que ser encarado como o máximo. Então, essa é a leitura que tem sido pregada e que, assim, a tentativa que nós tivemos em alguns anos é de que isso fosse avançando gradativamente, porque nós sabemos também que a política da questão tributária, ela envolve também essa questão. E não é só uma reforma da Previdência que deveria estar sendo agenda hoje, deveria ser a reforma tributária, porque nós sabemos que tem outras questões que permeiam isso e que muitas vezes amarra município e Estado, né? Na questão do investimento da educação. Então, essa visão de que a educação deve ser pequena porque é para a classe trabalhadora, não precisa de muito. Eu lembro que sempre que nós íamos fazer discussões de educação ou vamos discutir política de educação, o que é que está lá nos documentos? Garantir o mínimo de condição para isso, ou seja, o mínimo é suficiente para a educação pública, porque não se investe, agora se quer retorno dessa educação, como se o investimento tivesse num patamar bem maior, porque a educação pública ela pode e deve ser universal, porque é um direito subjetivo e fundamental, como é a saúde, como é ter um prato para comer, né, de comida para comer. Então, é uma necessidade que você tem de ter conhecimento, mas hoje qual é a visão do mundo capitalista? Quem tem conhecimento tem poder.
Então, não tem interesse em dividir espaço de poder com quem tem conhecimento. Quanto mais o povo tiver oportunidade de educação e de uma educação crítica, mais ameaça é para aqueles que querem se manter no poder, né? Não é só no governo, no poder, né? Porque nem sempre você chega no governo e tem poder. Então, há sim um confronto de concepção do que é educação, né? E para mim está muito associado ao grupo o grupo político que está no poder, né? Esse grupo pensa a educação como? Não é à toa que nós temos hoje grupos internacionais, inclusive aqui no Brasil, que veem a educação como mercadoria, que estão aí se juntando, se fortalecendo e vendendo educação e com a única e exclusiva determinação de lucro, né? Ou seja, esses têm representação no parlamento. E isso é uma discussão que a gente precisa fazer com a população, porque nós também temos responsabilidade com isso, porque não temos ainda a compreensão de qual é o projeto que nós queremos para eleger quem vai estar lá representando, quem está votando a favor ou contra a população. Aqueles que nós elegemos estão discutindo a educação pública como direito, que ela é pública, gratuita, laica e que é universal para todos terem acesso, ou acha que ter uma escola privada é suficiente porque os meus vão para lá, né? Então, essa concepção de educação como direito, ela ainda não está nem no seio de quem está numa situação melhor, como no seio da classe trabalhadora que é usuária da educação. Quando a gente avalia a educação atual, principalmente aqui em Alagoas, não é raro você ter professores que dizem bem assim, olha, escola pública na década de 70, na década de 60, tinha qualidade, eu estudei lá, os grandes, você tem aqui destaques, né, deputados, você tem gestores que estudaram em escola pública. E isso daí, de alguma maneira, alimenta uma corrente que é minoritária, mas que que tem se acendido no Brasil, de algum tipo de defesa a uma volta da ditadura militar. Isso. Como uma sindicalista e uma entendedora da educação, porque qual o caminho que se trilhou deste momento de valorização da escola pública até hoje e qual o caminho que você acredita que acontecerá nos próximos anos? Bem, na nossa avaliação, a educação ela sempre foi voltada para uma minoria. É histórico, né? A gente estudar a história da educação, a gente vê isso, que quem era que tinha acesso à educação? Era aqueles que tinham um poder aquisitivo maior. Era escola pública, né? Mas era uma escola voltada para aqueles mais favorecidos que estavam lá. A partir do momento que a escola, né, através da legislação, a escola passou a ser um direito da classe trabalhadora, então essa escola deixou de ter o investimento e a qualidade que seja necessário para garantir para aquele montante da sociedade. Então, é caro, como eles dizem, né? Eles dizem, é caro, não tem condições, porque tem que ter muitos professores, tem que ter muitos funcionários de escola, tem que ter muita escola para garantir essa população. E garantir essa população é muito dinheiro. E aí, qual é a prioridade desse país, né, em relação a financiamento? É a mínima prioridade, não é a educação. Então, naquela época, eu sou oriunda de escola pública, né, também, a gente entrava na escola pública quem não tinha o poder, mas assim, tinha que madrugar para ver vaga nas escolas públicas, né? E eram escolas, de fato, de uma real qualidade. Por quê? Porque estava lá não só a classe trabalhadora. Minimamente, os filhos da classe trabalhadora estavam lá. Mas quem mais estava lá eram filhos da classe média e classe média alta. Então, teria que ter uma escola de qualidade para os filhos da classe média alta. Por tabela nós íamos, né? Porque estávamos no mesmo espaço. E, a partir daí, com a universalização, então, o entendimento da universalização é que a universalização é o acesso, mas não a condição com qualidade. Não, tá aberta. A matrícula está garantida. Agora, que condições? Porque aí as discussões são
Não dá. A lei de responsabilidade, então, que é uma lei que só é vista sobre esse aspecto, que ela não tem só esse artigo do limite de gasto com o pessoal, mas só é isso que é visto. Então, sempre está sendo usado como um biombo para esconder, de fato, a falta de intenção e de disposição política de se investir na educação. Porque você precisa de pessoas para estar na educação. Não dá para você substituir um profissional da educação, por mais que se tente. Mesmo que você esteja cheio de tecnologia numa escola, mas você vai precisar do conhecimento de quem se preparou, de quem esteve numa universidade, quem sabe o que é o processo de troca dentro da escola, uma interação no processo de construção do conhecimento. Mas se você definir que, vamos dizer, a Constituição ela é de 88. Isso, bem recente. E ela é recente, apesar de 20 e poucos mas ela anos. Já tem quase 30 anos. Quase 30 anos. Né? Pode-se considerar, então, que hoje nós já temos, basicamente, professores, boa parte de professores, filhos dessa proposta. Sim. Né? São novos concursados, tudinho. Eles entendem um compromisso com a educação, eles entendem a necessidade do país, a maneira como construir, sem ter passado por essa escola pública de qualidade, sem ter passado pela luta por um magistério de qualidade? Eu diria que uma boa parcela tem. Não diria todo, porque justamente essa troca, essa vivência do que significou e do que significa, o porquê da necessidade de a gente continuar brigando por uma escola pública, a gente sabe que tem algumas pessoas que ainda têm uma dificuldade de compreender isso. Mas ainda digo que, na grande maioria dos trabalhadores de educação, sejam eles professores, professoras, funcionários, porque a educação não é feita só com professores, né? E a gente tem isso como também um debate, porque quem está na escola, mesmo que não esteja em sala de aula, também tem um papel de educar, né? Então, essas pessoas, elas precisam, de fato, ter essa compreensão que ainda não tem, né? E que muitas vezes não tem por conta de toda essa influência que se tem, de que é um processo que não depende só deles. As condições ainda são muito ruins para nós da educação, de trabalho e, consequentemente, de aprendizado também, né? Então, essa grande maioria que eu destaco da educação é quem tem feito com que a educação não tenha mais prejuízo do que ela está tendo. Por quê? Porque há ainda um compromisso muito grande. Há uma pesquisa, junto com a UNB, que é perguntado aos trabalhadores de educação, principalmente professores, se você não fosse professor, qual a profissão que você gostaria de ter? E a grande maioria disse ser professor. Então, isso significa que há uma identidade desses trabalhadores com o ofício que eles optaram. A gente sabe que, como qualquer profissão, tem pessoas que fizeram curso porque acharam que poderia ser mais fácil para entrar num concurso, para ter um trabalho, um emprego. A gente sabe, como qualquer outra profissão, né? E que muitas vezes não se identifica, alguns deixam, outros vão procurar, fazem outro concurso e tal, mas hoje a grande maioria, né, todo um conjunto de fatores que hoje faz. O assédio muito grande dentro da escola, pelos gestores, não gestores diretos, mas a gente tem situações N de que tem trabalhadores que dizem que quando chega na escola, né, a sensação é de que é uma pessoa estranha na escola. Porque a própria autonomia de quem se preparou para exercer aquela profissão está ameaçada, porque aí isso não pode, você não deve, isso aqui está fora de... Ora, a escola é um espaço de cidadania e se você não tem, e não é um espaço só para você dizer que tem um espaço, é um espaço de prática. E se a educação é transformadora, como ela vai transformar se o próprio agente que pode promover isso, ele não se sente à vontade para isso, porque ele pode estar sendo cerceado no seu direito de procurar melhorar a sua formação, não tem uma política de formação que lhe favoreça, porque não basta para nós que trabalhamos efetivamente com conhecimento, fazer um curso do magistério, seja de nível médio, que ainda está dentro do período legal, ou de uma universidade, e parar.
Se outras profissões precisam de atualização constante, imagine quem está mexendo com conhecimento, com as atualizações, a conjuntura, está situando todo o processo de conhecimento dentro do que está acontecendo no mundo, né? Porque a educação não é uma ilha. Está sempre atualizando. Pois é, então isso é que leva um certo, assim, uma certa posição assim de que não está dando certo, que talvez não seja esse o caminho e as pessoas às vezes desistam, né? A gente vai para mais um intervalo, nós voltamos já com o programa Ponto de Vista.